Boa noite a todos e a todas. Eu vou falar, nobre presidente, sem nenhuma alusão ao atropelamento que aconteceu na Zona Leste ontem, vou falar sobre 6 assuntos só sobre 6 assuntos. Mas o primeiro deles é parabenizar a necessidade que os estudantes têm que se unir. E é uma coisa natural, a gente vive numa democracia, não há por que ter medo de movimento estudantil. Eu tive a iniciativa de convidar o Tiago para vir aqui. Eu acho que ele saiu muito bem, explicou, eu até ia fazer alguma ponderação, mas resolvi apenas deixá-lo se manifestar. Eu acho que ele ponderou bem, e o FIES é algo tão importante e, de fato, é um projeto social, né? Mas vamos ver os desdobramentos desta situação. Nós estivemos em várias atividades, sempre junto com o Barreto, e às vezes também junto com o Ditinho, às vezes com a Rosângela também, e a semana foi bastante pródiga em algumas coisas importantes que aconteceram. Isso é agenda positiva, que eu sempre vivo falando aqui. Eu não vou falar mal nem de um nem de outro, né? Que eu acho que tem que fazer política com P maiúsculo, realmente. Nós tivemos uma audiência da FREA, até digo que foi uma iniciativa do vereador Barreto, nós participamos, também o Davi esteve aqui, o Denilson deu uma passadinha só, mas não participou. E foi muito importante a audiência da FREA. Eu vou elencar rapidamente algumas coisas para que todos tenham conhecimento, porque não havia, com exceção do seu Pedro, não havia ninguém presente para acompanhar essa audiência. Quando, em 2012, a professora Maria Lúcia Vicentini assumiu, a dívida representava 1/3 da receita. Vou colocar vários dados. Para vocês terem uma ideia, em 2008, tinha 195 bolsas de estudo dadas por agente público. 195. Hoje, não tem mais que 24. Porque existe uma lei que foi criada em 2009, exatamente disciplinando a questão de bolsas. E antes era usado, o vereador conseguia botar um monte de gente lá. Isso daí foi levando para o brejo e para o abismo as finanças da FREA. Veja só, isso está regularizado. Com relação aos alunos, estava diminuindo o número de alunos. A partir de 2010, com o plano de financiamento estudantil, que até o senhor Aldo Aurani que instalou, começou a aumentar o número de estudantes. 2011, 1.301, 2013, 1.429, e, para completar, em 2015, 1.800 alunos. Veja quantos alunos aumentaram em razão dessas medidas. E depois teve o AVCB, teve o Laboratório de Química, que é padrão para toda a região. A questão do ângulo também foi comentado aqui, né? A questão das apostilas, a preferência que os pais têm pela legenda ângulo. É difícil haver essa mudança, justamente porque o ângulo representa uma qualidade de ensino, e os pais preferem esse tipo de ensino. A eleição direta para presidente é importante para dar continuidade. Então, em resumo, a FREA foi profissionalizada. Não é mais aquele cargo de cabide de emprego que o vereador vai colocar gente apaniguada lá para ter bolsa de estudo. Não sei se tem algum vereador aqui que fez isso, eu acredito que não. Eu até perguntei na audiência se ela queria falar o nome dos vereadores que indicaram, faziam esse trânsito de influência, né, esse tráfico de influência. Eu até deixei ela à vontade, diga se a senhora quiser. Ela preferiu não dizer para não ser indelicada, né, porque poderia aparecer alguns nomes luminares aí, que eu até já desconfio quais são, mas vamos deixar para lá. Com relação à participação da FREA, foi sugestão nossa, em todas as audiências de gestão pública, isso vai acontecer agora. Basicamente é isso, mas tem mais coisas, o tempo urge, a gente tem que correr um pouco. Aprovação das contas 2013 do prefeito Poio Novaes. Isso é uma coisa inédita nos muitos últimos anos. Nunca Varé, tirando 2005 e 2009, teve contas aprovadas. O resto, 2006, 2007, 2008, gestão Joselir e Lilian, rejeitadas. 2010, 2011, 2012, gestão Barquete, contas rejeitadas. Vamos esperar que as próximas contas do prefeito também sejam aprovadas e não rejeitadas. No momento, isso é importante que a gente faça o registro, né? Tivemos uma reunião aqui com os moradores do condomínio Veneza e também do Vale do Sol, a respeito das contas da Sabesp. Está caminhando
está quase caminhando para uma solução. Mas a solução é complicada, que seria o fato de deixar de ser condomínio aqueles locais. Estamos aguardando para essa semana uma reunião com os jurídicos para ver no que a gente pode ajudar. O Barreto também, aliás, está a iniciativa do Barreto e nós participamos. Vamos dar crédito a quem merece, né? No sábado estivemos lá também com o Cavalcante, falando com os moradores da linha, mais de 100 pessoas presentes lá, para mostrar a importância do cadastramento e dos projetos do governo federal em termos de assentamento de áreas que poderão eventualmente ser disponibilizadas para aqueles moradores e também do Minha Casa Minha Vida. Foi uma reunião muito produtiva, extremamente bem organizada, e o que foi feito em Cerqueira César pelo Cavalcante, que é ligado ao INCRA, pode ser feito aqui em Avaré também. Isso a gente vai voltar quando tiver dados mais concretos também. A Comissão de Saúde, nós ouvimos na quinta-feira passada, a saúde mental, a enfermeira Sônia, são muitos dados, eu só vou dar 2 dados importantes. Questão de pessoas que tentaram suicídio em Avaré, 53 mulheres e 41 homens sendo acompanhados lá pela saúde mental. E pessoas que tiveram ideia de suicídio, 39 mulheres, 36 homens. Um trabalho muito importante que está sendo feito lá no CRAS, né? E realmente foi explicitado aqui na comissão. Nós tivemos vários eventos no final de semana, teve o concurso de fotografia, que eu estive presente, teve uma peça muito interessante ontem na Concha Acústica, chamada Ilusões, com uma peça que foi baseada em textos do Rubem Alves, um pensador que eu muito admiro, que faleceu em 2014, teve até um público razoável lá, e bancado pela Duke Energy, pelo Ministério da Cultura e pela Secretaria da Cultura. Também nós tivemos na Galeria Container, lá no Lago São João, mais de 1.000 pessoas passaram lá para ver as fotos, e, enfim, foi um fim de semana muito importante, né, em termos culturais. E a nova eleição do Conselho Tutelar, foi anulada aquela eleição anterior, dia 13 vai ter outra eleição do Conselho Tutelar, eu acho que é uma decisão correta, porque realmente aconteceram algumas irregularidades. Então, dia 13 de dezembro, em 2 escolas, serão realizadas, Ana Novaes e a outra lá na Vila Martins, me esqueci o nome da escola. São 2 escolas que serão realizadas as eleições para conselheiro tutelar. E, para completar, eu queria saudar uma lei muito importante que foi aprovada recentemente pelo Congresso Nacional, que é o fim do financiamento empresarial de campanha eleitoral. Isso o Supremo já tinha resolvido, a Câmara estava lá com um nhenhenhen, né? Mas agora foi resolvido, não teremos mais, que a origem de todos os males de corrupção é o financiamento empresarial de campanha. Então, isso a gente realmente tem que saudar essa iniciativa que o Congresso acabou tomando. Foi muito apertada a votação, porque o PSTB, o PPS e o DEM queriam que continuasse o financiamento empresarial de campanha. Coisas, incoerências da política, né? E outra coisa que eu também queria saudar, eu já falei rapidamente na semana passada, é a lei do senador Requião do direito de resposta. Já tivemos 3 exemplos essa semana do bom resultado dessa lei. Um deles, eu vi, muita gente viu, foi o William Bonner, no meio do Jornal Nacional, com quem caiu aquele texto para ele ler, ele falou o seguinte: eu queria pedir desculpas ao governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do Partido dos Trabalhadores, porque ele disse que não havia risco imediato de rompimento da barragem. E nós aqui no Jornal Nacional falamos que ele disse que ele não acreditava que haveria rompimento de barragem. E nós, o William Bonner falando, e nós realmente entendemos que o nosso texto que nós falamos estava errado, porque quando fala imediato é bem diferente da maneira como nós falamos. Então, eu queria pedir de novo desculpas ao governador Fernando Pimentel. Isso foi dito no Jornal Nacional, coisa que jamais fariam. Como também a Folha veio a público dizer que mentiu numa matéria contra o filho do Lula. Acabou de pedir desculpas também, assim como a Veja mudou a capa da Veja essa semana. Isso não é por acaso, isso é resultado
dessa lei, que é muito importante. Isso vale para todos os meios de comunicação, para ter responsabilidade, para colocar a matéria verídica, a matéria investigativa mais verídica, e não mentiras contra agentes públicos. Então, isso a gente tem que saudar, porque é da democracia, não sou eu que estou dizendo isso, são muitos articulistas que estão saudando esta lei. Boa noite.